Bom dia, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos protege de nós mesmos, das nossas mazelas, das nossas maldades. É Ele que nos dá a capacidade para vencer a nós mesmos. E às vezes nós nos preocupamos em vencer o próximo, quando nós primeiramente devemos nos ocupar em como vencer a nós mesmos. Os nossos ímpetos, as nossas precipitações, a nossa impaciência. Então vejam bem que devemos lutar contra esse miserável homem que somos. Paulo disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Bem, a precipitação, a Bíblia traz muitas advertências contra a precipitação. Chegam a dizer assim que o apressado come cru, mas nós devemos buscar sermos prudentes, pacientes, que a precipitação ela se torna às vezes, sempre se torna inimigo da prudência. O prudente, ele espera a hora correta, mas o precipitado traz muitos males sobre si mesmos, sobre si mesmo, né? E Salomão, ele traz várias advertências neste sentido, né? Esperar com paciência no Senhor. Nós devemos ter esta capacidade. Em Provérbios 19:2, nós encontramos: não é bom ter zelo sem conhecimento, nem se apressar a errar o caminho. Isto nós encontramos que Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 10, ele fala sobre o zelo daquele povo que tinham com a lei. Ele tinha zelo das coisas, porque eles cuidavam de que aquela lei poderia salvá-los. Mas definitivamente a lei é insuficiente, incapaz de salvar. A salvação só veio por Jesus Cristo. Foi Ele que veio abrir a porta da graça. Então Paulo escreveu assim, elogiando aquele povo, dizendo: pois lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Então as pessoas às vezes têm zelo por sua denominação. Tudo bem defender lá seu patrimônio, mas é um zelo que não vai lhes ser benéfico se aquilo estiver contrário à vontade de Deus. Se o ensino é contrário à palavra de Deus. Então eles tinham testemunho. Paulo diz que ele orava, o desejo do coração deles, a oração é para que eles se salvassem.
Porque Israel era zeloso quanto à lei, mas o fim da lei chegou. Aquilo que era um aio, aquilo que era uma sombra, tinha terminado. Agora eles tinham que ter a disponibilidade, o entendimento, para que então conhecesse o cumprimento das Escrituras naquele dia, naquele momento, para se salvarem. Porque do contrário, aquilo que eles não tendo entendimento, eles se levantaram justamente contra aquele que podia, ainda pode. Ele podia salvá-los, era o único meio de salvação, era receber o Mestre, o Salvador, o Messias prometido. Mas a falta do conhecimento, a falta do entendimento, impediu que eles recebessem o verdadeiro caminho. Então eles erraram em permanecer naquele sistema. Eles erraram em permanecer com suas tradições e rejeitarem o cumprimento daquilo que eles estavam esperando. Seus pensamentos, como eles viam as coisas, estavam muito presos e não podiam ver que aquilo tinha passado. E às vezes nós encontramos ainda hoje sistemas religiosos que querem viver daquilo que era sombra do que viria. Profeta mensageiro, profeta revelador. Que revelação traz esses profetas hoje? Então, tudo que os profetas tiveram que fazer, eles fizeram até João Batista. Eles duraram até ali e pronto. Aí tiveram profetas de dons proféticos. Vai falar, Galbo era profeta. A Bíblia diz que sim. Aí está escrito em Efésios 4, um dom profético, mas não um profeta para revelar. Revelar o quê? Se tudo está revelado, o véu rasgou de alto a baixo. Tudo o que precisava de ser revelado, vindo Cristo, o revelador, o profeta dos profetas, estabeleceu um período de conhecimento total a todos. Então a palavra de Deus vinha aos profetas, e os profetas então passavam para o povo. Mas a plenitude da palavra se cumpriu em Jesus, e um novo tempo iniciou. Agora, ser precipitado em suas palavras, diz Salomão que tem mais esperança para o tolo do que para a pessoa precipitada. Ele diz isso, Provérbios 29, verso 20. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o tolo do que para ele. Jesus disse em Mateus capítulo 10 que
Quando os discípulos forem levados perante as autoridades e eles seriam interrogados, ele diz para não ficarem quebrando cabeça, meditando que palavras eles vão usar para tentar convencer os magistrados. Não precipite com as suas palavras. Seja mais pronto para ouvir e tardio para falar. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há para o tolo do que para ele. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, tu estás na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Mas nós invertemos a ordem, nós não queremos ouvir, nós não queremos dar atenção. Eu nasci assim e qualquer coisa contrária ao que meu pai e minha mãe me ensinou, ao que fulano me ensinou, não vou nem ouvir. Porque você foi ensinado assim. Não ouça, não dê atenção. Por que isso? É medo de que você ouça e seus olhos se abram? É medo de que você ouça e você passe a ter fé genuína? Porque a palavra de Deus venha, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas se não querem dar crédito à palavra de Deus, não querem dar crédito aos avisos, às advertências, então são precipitados em taparem seus ouvidos, porque têm medo da verdade. Eles tinham medo de Jesus. Mas ninguém precisa ter medo de Jesus. Ninguém precisa ter medo da verdade. Se tu dizes que ama a verdade, mas tens medo de ouvir a verdade e se converter? Estão vendo? A Bíblia é muito clara de que quem recebe esta luz genuína, ele ouve, como já falamos em outra programação, ele prova as palavras, assim como o paladar prova a comida. É simples. Por que você tem medo? Porque falta-te entendimento e conhecimento? Ouça a palavra e compare com as Escrituras. Compare com a verdade. Realmente necessário de que se tivesse alguém para revelar a Bíblia? Revelar o Apocalipse? A própria palavra Apocalipse já diz: revelação de Jesus Cristo, do que o anjo veio e falou para João. É simples, você olha no início das Escrituras ali de Apocalipse, bem no início do livro do Apocalipse, que traz tanta confusão, tanto medo, tanta preocupação de ser salvo ou não, de ir para o céu. Uma coisa é certa: o nosso habitat é a terra, porque Jesus diz que os mansos herdarão a terra e não o céu. Não há escritura para dizer que nós herdaremos os céus. A gente canta, né? Aquele hino: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Aí você vai pensar: mas que céu é este? Com fome, com guerras, com ódios. Mas você não vive nesse mundo do ódio. Você não vive neste mundo da guerra. Você não vive neste mundo da transgressão. Você não vive no reino do mundo. O reino do mundo é isto: é precipitação, é angústia, é aflição, é maledicência,
é avareza, é mentira, é adultério, é prostituição. Mas você vive em outro mundo. No mundo e vivendo fora do mundo. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Pronto. A própria palavra já é revelação. Então essa revelação que os homens se precipitam em colocar na sua mente, no seu coração, e você não examina as Escrituras, isso você recebe. Mas você deve observar bem que qualquer coisa que seja contrária à palavra, não diga amém, primeiro examine. Eu tive uma visão, começa a dar glória a Deus e pular e saltar. Isso é contrário às Escrituras ou é conforme às Escrituras? Não sejas precipitado em julgar. Observe segundo as Escrituras primeiro, antes de você dizer amém a todas as palavras que você ouve. Observe se aquilo é correto. Observe se aquilo condiz com o que Jesus disse. E Deus te ajudará se você tiver boa disposição e orar de coração aberto. Senhor, me ajude. Eu peço ao Senhor que ajude a você, que tem vontade, desejo de fazer aquilo que é correto, segundo Deus, não segundo uma doutrina dos homens. Segundo a Bíblia e não segundo uma interpretação que um anjo veio e trouxe e mandou. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.